Boa tarde, com mais um podcast do nosso Instagram, @prematurosbr, e do nosso site www.prematuros.com.br. Quem fala aqui com vocês hoje é a Tereza Ruas, e para quem não me conhece ainda, sou a fundadora do projeto interdisciplinar Prematuros BR e do nosso site. E além de ser profissional da área da saúde, com 20 anos nessa trajetória de desenvolvimento infantil, de crianças de risco, tais como os nossos prematuros, e de gestantes de risco, sou mãe de 2 prematuros. Uma que nasceu com 23 semanas e 1 dia, Maite Maria, e um outro que nasceu de 31 para 32 semanas, o Luca. Hoje eles têm 7 e 4 anos e tenho destinado grande parte da minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica, científica, para produzir conhecimentos, de gerar informação sobre o mundo da prematuridade, do desenvolvimento infantil e das suas especificidades. E eu costumo dizer que não basta ter amor para amamentar. O processo da amamentação, ele é um processo muito mais complexo do que simplesmente você desejar nutrir a criança. Ou um processo muito mais complexo que vai além, muito além da sua vontade, do seu desejo e do seu amor pela sua cria, ou pelo seu desejo em querer produzir leite. Ainda mais mães de prematuros, mães de crianças de risco, eu costumo dizer que nós sabemos de cor e salteado a importância que se tem o leite materno, a importância que se tem a interação entre mãe e bebê. Por mais que a gente saiba que o nosso filho possa demorar muito tempo para receber esse alimento via oral, a gente faz de tudo, tudo na sala de ordenha para que a gente consiga retirar esse alimento tão precioso, esse alimento tão necessário para a vida desse bebê, né? Nós mães de UTI, eu costumo dizer que nós somos extremamente conscientes, informadas e orientadas sobre a importância do leite materno. A gente sabe o quanto o leite materno é essencial para a vida mesmo dos prematuros, especialmente dos prematuros extremos, né? Nós somos extremamente conscientes que a própria composição do leite materno é quem vai oferecer todos os benefícios nutricionais, imunológicos e protegendo o nosso bebê de tantas doenças, né? Além de favorecer ganho de peso mais rápido, curvas de crescimento mais adequadas, menor período de internação, ser um dos fatores protetivos contra a retinopatia da prematuridade, a enterocolite necrosante, um fator protetivo a favor do desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Nossa, né? Nós sabemos o quanto que o leite materno significa vida. A gente sabe disso. Né? E será por que nem todas as mulheres, mesmo conscientes sobre isso, mesmo tendo desejo de amamentar, não conseguem realizar o aleitamento materno, né, mesmo após a alta do bebê? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é aleitamento materno. Aleitamento materno é um movimento social até, que correlaciona até os efeitos sociais, fisiológicos e emocionais diante
desse momento do puerpério, onde a mulher está com uma produção de leite para ser fonte de nutriente, né? Ser a principal fonte de nutriente para o seu filho. Então, quando a gente fala aleitamento materno, a gente está dizendo que é quando a criança recebe o leite materno, ou seja, o leite humano, de outras formas. Como, por exemplo, isso quer dizer que ele não necessita necessariamente, quando ele está fazendo o aleitamento materno, ele não necessariamente vai tirar o leite diretamente do seio da mãe. Então, como acontece com os prematuros, intubados, né, com CPAP, que está com sonda. Então, muitas vezes, esses bebezinhos, eles não estão sendo amamentados diretamente no peito da mãe, mas eles estão no movimento de aleitamento materno, que é justamente receber o leite materno por uma outra fonte, como receber pela sonda. E o aleitamento materno também a gente compreende, por exemplo, um bebezinho que precisa receber leite humano, a mãe não está produzindo por diversos motivos, pode estar internada numa UTI, enfim, diversos motivos, e ele mesmo assim vai receber o leite humano de um banco de leite, ou seja, ele vai receber esse leite por uma doação, né? Que é um movimento que a gente estimula muito para que isso aconteça, porque a gente sabe que o leite materno realmente significa vida, né? Então, quando a gente fala aleitamento materno, é diferente da amamentação, exatamente porque um é retirar o leite diretamente da mama e o outro envolve outras formas de receber esse leite humano ou materno, que não necessariamente vindo direto da mama, né? E isso é tão... isso para mim, como mãe de UTI, foi um fator que me acalmou, né? Porque não necessariamente, não quer dizer que eu não dando o meu seio, né? E a minha filha sugando diretamente o leite de mim, ela não tendo essa experiência, isso não significa que ela não vai ter contato com o meu leite. Isso é importante que as mães de UTI saibam disso. Então, vamos voltar naquela pergunta. Por que, né, que mesmo que nós mães de UTI saibamos de cor e salteado todo o benefício nutricional e imunológico do leite materno e que várias mães desejem muito fazer o aleitamento materno, ou seja, retirar o seu leite para o seu filho, por que mesmo assim algumas mulheres não conseguem realizar no momento de uma UTI neonatal ou até mesmo após a alta do bebê? E eu venho me questionando muito como mãe que já vivenciou essa realidade, como profissional, e eu faço essa pergunta assim no sentido que, será mesmo falta de persistência, paciência, aceitação ou outros julgamentos que a sociedade dita para essas mulheres? Será mesmo que toda mãe de UTI, toda mãe de bebê de longa internação, elas não conseguem amamentar por falta de paciência ou aceitação? Né? E o que eu tenho pontuado? Né? Tenho pontuado que para produzir leite, a gente precisa, no nosso peito, né? A gente precisa produzir leite antes na nossa cabeça. E isso quer dizer que a produção do leite, ela recebe interferência direta de fatores emocionais, de fatores sociais e não somente fisiológicos. Isso quer dizer que uma mãe com uma perfeita saúde, ela talvez não consiga produzir o leite por estar angustiada, por estar ansiosa, por não estar conseguindo dormir, por não estar conseguindo comer direito,
por não estar recebendo apoio do seu contexto, da sua casa, da sua família. E isso é uma realidade que acontece muito com mães internadas de longa permanência ou de mães que sofrem alguma questão de vulnerabilidade social. E outro ponto que eu gosto muito de posicionar e de relembrar é que a amamentação passa por 3 fases. Então, a primeira fase é a produção do colostro. O que é isso? É aquela substância amarelada, rica em anticorpos, em proteínas e que tem menos gordura do que o leite já maduro, aquele leite mais branco, né? A segunda fase é a descida do leite, que é chamada de apojadura, na qual as nossas mamas ficam mais cheias, doloridas, quentes, né? Aconteceu isso comigo de acordar durante a madrugada e tá toda molhada, suada, né? Em algumas mulheres acontece isso. Então a descida do leite, a mama fica dolorida, fica inchada, fica quente. A gente passa a madrugada, à noite, a gente sua, né? Eu lembro que eu molhava toda a minha roupa. Era a descida do leite, a pojadura, que acontece em torno do 3º ou 4º dia após o parto. E a terceira fase, que é por isso que eu estou pontuando as fases, ela é uma fase que é dependente da sucção. O que isso quer dizer? Que é uma fase que ela pode se manter durante todo o aleitamento materno, ou seja, toda a amamentação, mas que depende diretamente da sucção do leite pelo bebê e de um adequado esvaziamento da mama. Nessa última fase, grande parte do leite de uma mamada, ela é produzida justamente enquanto a criança está mamando. Ou seja, a gente consegue esvaziar e encher a mama diante de uma influência de ordem emocional. Tal como nessa terceira fase, tal como você vê seu filho, você sentir o cheiro do seu filho, escutar o cheiro de fome, senti-lo no colo, ter tranquilidade, autoconfiança de que aquele momento vai ser bom, de que aquele momento é um momento não só de nutrição, mas um momento de relação entre mãe e bebê. Ou seja, é um momento de grande produção de ocitocina, que é o hormônio do amor. E a gente sabe o quanto a ocitocina interfere diretamente na produção do leite. E aí, por que eu decidi pontuar essas fases do aleitamento materno? Justamente para mães de prematuros que às vezes têm muita dificuldade na terceira fase. Por que será, né, que eu decidi falar dessas fases? E o que essas fases querem dizer para as mães de prematuros ou para as mães que estão sofrendo uma longa internação hospitalar por outros fatores? Quer dizer que todas as mulheres em bom estado de saúde, independentemente se estarão com seus filhos em seus braços ou não, vão poder passar pela fase 1 e 2 da produção de leite. Exatamente porque o início da produção do leite é influenciado por hormônios. E a descida do leite vai acontecer mesmo se o bebê não sugar o seio da mãe. Vocês sabiam disso? Que a descida do leite, mesmo se o bebê não sugar o seio da mãe, vai ter a apojadura, ou seja, a descida do leite. Porém, a fase 3, que é justamente a fase desse leite maduro, desse leite mais branco, ela é uma fase dependente da sucção. Ela está intimamente ligada à presença do bebê no seio da mãe, aos fatores emocionais, psicológicos e a exatamente você esvaziar adequadamente a sua mama. E além disso, né, a gente sabe
que o quanto que uma mãe mais tranquila vai conseguir ainda mais produzir mais ocitocina, que é o hormônio do amor, diante da relação com o seu bebê. Esse hormônio do amor vai encher mais essa mama, não é verdade? E aí que mora o X da questão. As mães de UTI, nós mães de UTI, não temos ou não tivemos os nossos bebês em nossos braços. Muito menos nós tivemos ou temos, as mães que estão nesse momento em UTI, um estado emocional tranquilo, com menos angústia, com menos medo, com menos ansiedade, preocupação. Muito pelo contrário, nós vivemos momentos de grande ansiedade, de grande medo, de incertezas, né? E aí, mesmo assim, nós mães, mesmo não tendo os nossos bebês nos nossos braços, mesmo a gente vivenciando momentos de grande ansiedade, de grande medo, mesmo assim, eu não conheço nenhuma mãe de UTI ainda na minha vida, nem minha vida profissional e nem minha vida pessoal como mãe de UTI, 2 vezes, que não entrou na sala de ordenha, passou algumas horas tentando tirar uma gota de leite materno na sala de ordenha ou no banco de leite. Eu ainda não conheço. Nós mães de UTI, por mais que a gente não tenha uma gota de leite produzida ali, a gente mantém aquela bomba que não regula, né? Não gradua velocidade para a extração do leite materno, como o bebê faria normalmente. Ela fere os mamilos, a gente sabe disso, né? Sem contar com toda aquela vestimenta que nós somos obrigadas a colocar para que não haja nenhum perigo de contaminação no leite. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo hoje de coronavírus, né? É máscara, é touca, é luva, é roupa especial, é uma vestimenta, né? Essa roupa é uma vestimenta esterilizada, além de toda a limpeza que tem que ser realizada na mama, na máquina. E essa rotina várias e várias vezes ao dia, durante a noite, em casa, com a bomba que a gente aluga ou a gente compra, né? Ou muitas mães realizam a ordenha do leite manualmente, que requer ainda uma persistência muito maior, sem o nosso bebê nos nossos braços, sem sentir o cheiro do nosso bebê. Ou seja, a gente ordenha o nosso leite sem nenhum toque, sem nenhum vínculo afetivo, para que a gente possa se sentir mais motivada, mais tranquila, autoconfiante e essa tranquilidade poder produzir ainda mais o leite diante do bem-estar, da produção da ocitocina, que é um hormônio do amor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que os julgamentos, eles não deve existir julgamentos para uma mãe que, de alguma forma, não está conseguindo produzir o leite. Ou não deve existir julgamento para uma mãe que fica horas e horas e consegue tirar 3, 4 ml na bomba. Ou não deve existir julgamento para uma mãe que não está conseguindo dormir à noite diante da imensa preocupação que ela está com seu filho na UTI. Esse julgamento deve ser finalizado. Finalizado. E outra coisa que eu sempre falo para as mães de UTI: cada gota de leite produzido, cada ml produzido em uma ordenha, em uma extração de leite, requer muita comemoração. Muita.
Porque essa gota, além de significar vida e ser extremamente valorizado pela equipe do banco de leite, significa superação, força, garra. Eu me lembro que elas pegavam aquelas gotículas, aquelas mini gotículas de colostro que saíam na extração quando eu estava extraindo no banco de leite. E a alegria da equipe do banco de leite, porque aquela gota tinha um monte de célula de defesa que ia para o meu bebê. Então, mais do que quantidade, era eu estar ali produzindo 1 ou 2 ou 3 gotinhas. E o quanto que quando você recebe essa comemoração e esse incentivo, você se torna mais apta a ir novamente no banco de leite, ou ir novamente na sala para extrair o leite, ou ir novamente na sua casa e fazer ordenha manual. Porque, como eu disse no começo, a produção de leite não é somente fisiológica. Para a gente produzir leite, não basta eu encher a minha mama e achar que vai sair um monte de leite. Eu tenho que produzir leite na minha cabeça. Ou seja, eu tenho que ter um estado emocional e psicológico mais tranquilo, apesar de tudo que a gente vive. E aí, eu falava, né, para todo mundo que falava, não, mas você vai conseguir, você tem que manter tranquilidade. Gente, como é que é manter a tranquilidade quando você vive um contexto de UTI? Isso é muito difícil. Isso é utópico dizer, às vezes, para as mães. Mas sabe como a gente consegue tranquilidade? Quando a gente consegue incentivo. Quando a gente sabe que aquela gotinha que eu produzi, apesar de não ter enchido nada a minha mamadeira, né, aquela mamadeira de vidro, ou aquele recipiente de vidro onde eu tenho que depositar o leite, as pessoas da equipe que estão acompanhando meu filho sabem que eu estou persistente, sabem que eu estou lutando para produzir leite, sabem que é o meu desejo. Apesar do meu bico estar todo machucado, apesar de ter saído sangue no meu bico, apesar de eu não ter tido ainda nenhum contato com meu filho, apesar de eu não ter ainda nem colocado meu filho no meu colo, mas eu tô aqui persistente, eu tô aqui tentando. Isso é o que mais gera tranquilidade e bem-estar emocional para uma mãe que está neste momento em UTI, tentando a produção do leite. E é justamente para essas mães que eu quero finalizar o podcast. Justamente para aquelas mães que ainda não estão conseguindo produzir o leite materno, que ainda precisam usar a fórmula para garantir a nutrição do seu bebê prematuro ou do seu bebê de risco em UTI. Saiba que o amor por seus filhos, pelos seus bebês, é o grande combustível para a vida deles. Expressem esse sentimento cantando para o seu filho, tocando no seu filho, conversando com ele, fazendo o método canguru e todas as outras formas de interação afetiva que você pode neste momento fazer com ele em UTI. E aos poucos você vai conseguir produzir um pouco mais de leite. Aos poucos a quantidade pode aumentar. Estou falando isso com uma vivência muito real e concreta da minha vivência como mãe de 2 prematuros. No início era dificílimo a retirada do leite e depois a produção se manteve. Eu conheço várias mães que também aconteceram a mesma coisa, mas que a persistência, o apoio da rede, o apoio da equipe, o apoio do marido, o apoio de uma mãe, de nunca desistir e sempre incentivar, geraram também uma produção de leite até exclusiva após a alta hospitalar. Então confiem no amor que vocês sentem pelos seus filhos
e jamais deem ouvidos a julgamentos descontextualizados e que nunca vão entender ou compreender o que é uma realidade de uma UTI no Natal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Um grande beijo com muito afeto, Tereza Ruas e toda a equipe do Prematuros BR.